Pessoal, vou trazer aqui a nossa amiga historiadora e analista de geopolítica, Biazita Gomes. Olá, Biazita, tudo bem? Oi, Miguel, tudo bem? Tudo bem. Biazita, um comentário seu, eu ia até fazer já com a Ana, que a Ana ela fez um comentário sobre as eleições no Parlamento Europeu, que estão acontecendo agora. Tem muita coisa em jogo agora dessa eleição. É uma das eleições mais importantes, mas é importante também a gente notar que não tem só uma dicotomia direita-esquerda agora em jogo. Tem também outra dicotomia tão importante quanto, que é guerra e paz. Né? As forças interessadas na guerra e as forças interessadas na paz. Né? Isso é outra coisa, é mais complicado. Tem até essa presidente da Comissão Europeia, por exemplo, que ela está fazendo campanha para a reeleição dela. É a Ursula von der Leyen. Né? Ela é uma das mais ativas nesse discurso de guerra. Só fala em guerra. Só fala. Agora, por exemplo, ela visitou a Finlândia. Aí ela falou: a Finlândia tem mais de 50 mil abrigos antiaéreos. A sua preparação visa reforçar sua resiliência e dissuadir a agressão. Temos muito a aprender com os finlandeses. Essa é a mudança de mentalidade que quero ajudar a trazer durante o meu segundo mandato. Aí todo mundo comentando, não, é isso mesmo, a mudança de mentalidade é a Europa toda criar abrigos anti-guerra, esse é o discurso que ela quer fomentar, enfim, seus comentários. Ela provavelmente vai ganhar esse segundo mandato, porque a tendência da coalizão é levá-la para um segundo mandato até 2029. O que é um cenário meio complicado na Europa, né? Porque essa fala dela, inclusive, bate com o que está acontecendo na Alemanha, né? Que eles estão querendo construir vários bunkers de novo na Alemanha, numa vibe meio Segunda Guerra Mundial mesmo, criar uma proteção, porque está se vendendo na Europa, né, por causa do ostracismo europeu mesmo, né, nessa disputa, né, de espaço, que o Putin seria um novo Hitler. É isso que eles vendem para o cidadão médio europeu e que o Putin tem como grande objetivo conquistar a Europa, destruir o Ocidente, conquistar a Europa. O que, na prática, não tem nenhum indício disso, porque a guerra não saiu da Ucrânia, né? A guerra continua na Ucrânia. Mas esse discurso de medo, ele é um discurso que funciona muito bem para que determinados grupos políticos consigam se estabelecer na Europa. E muita gente que utiliza esse discurso de medo são os ultranacionalistas, né, que são a extrema-direita europeia e que estão disputando muito fortemente um espaço no Parlamento Europeu. Eles têm chances de conseguir muito mais cadeiras, centro-direita e direita e extrema-direita no parlamento, e menos cadeiras do centro-esquerda. Então, a gente vê uma mudança de eixo como consequência desse discurso, né? Como se a Rússia fosse a nova Alemanha da década de 40 e que fosse tomar toda a Europa. E aí, consequentemente, a Europa precisa se defender e precisa ter lideranças políticas que se defendam. Esse discurso dela é muito parecido, por exemplo, com o discurso que a gente teve algum tempo atrás no Reino Unido. Né, um discurso também de fortalecimento, quando o Reino Unido estava ali disputando o espaço na OTAN, de presidência e tudo. E aí ele fez aquele discurso de que precisamos fortalecer a Europa para que não vamos ser invadidos, né, pelos monstros maus do leste europeu. É uma coisa assim, é um retrocesso muito grande e é um discurso muito perigoso, né? Porque esse discurso belicista ele tem a função de trazer uma perspectiva de medo para o europeu e faz o europeu perder um pouco do foco dos verdadeiros problemas da Europa, que a Europa está numa crise muito grande econômica e uma crise de representatividade política, né? Então, assim, a gente vai ter essa eleição no parlamento, o mandato vai até mais ou menos 2029, se eu não me engano. Ela deve renovar esse mandato, e é importante dizer que ela não só defende a guerra, como ela defende as guerras, né? Ela tem uma perspectiva belicista mesmo, guerra na Ucrânia, a questão em Gaza, Israel, ela tem uma visão bem belicista de retomar a ideia da grande Europa, né? A Europa como o pilar ocidente, né, dos ideais ocidentais. É uma coisa antiquada, mas funciona muito bem para o europeu médio, porque trabalha muito numa memória afetiva de uma grande Europa. Então, assim, esse discurso vai fazer com que eles aumentem bastante as cadeiras lá no parlamento. Tem esses 3 pontos quentes no mundo, que é Gaza, Ucrânia e Taiwan, né? Sul da China, de forma geral. Então, tem convergindo, né? Você tem a Ursula von der Leyen, ela
converge, ela está aí é uma das porta-vozes dessa filosofia da guerra. Eles estão tentando vender que a Rússia quer invadir a Europa. Eles estão, inclusive agora teve uma reportagem no The Guardian falando sobre o grande plano inglês, com mapas e tudo, né, com 300 mil soldados para evitar a invasão da Rússia à Europa. Eu tenho lido o máximo que eu posso e escutado entrevistas que isso é uma loucura completa. Os russos não têm como fazer isso. Eles não têm população para fazer isso, não querem fazer isso, não têm armamento para fazer isso, não têm interesse para fazer isso. Não sinalizaram quem quer isso, nem a Ucrânia eles querem ocupar. Eles querem só ficar lá naquela faixinha que eles ocuparam já, que é com o russo, né? Que é a faixa da Ucrânia com o russo já. Né? Eu costumo dizer, normalmente, quando a gente tem esses momentos cruciais do mundo, né? Quando a gente começa a ter essas disputas de hegemonia, essas disputas de poder, você sempre pega territórios mais simples ou mais pobres, né? Para você fazer essa disputa de poder. E o primeiro território foi a Ucrânia, né? No final das contas, não é uma guerra da Ucrânia contra a Rússia, né? É uma guerra da Ucrânia fortalecida pelo Ocidente contra a Rússia. Porque a Ucrânia virou o palco da guerra. Então, você tem uma briga com Putin, onde a Ucrânia é utilizada nesse processo de briga. Porque se não tivesse essa intervenção ocidental tão forte na guerra na Ucrânia, essa guerra, inclusive, já teria acabado. Porque já teria sido feito um acordo. O acordo não existe, né? O acordo de tanto cessar-fogo, né? Ou de fim mesmo, de paz, porque você tem um interesse do Ocidente, e aí a gente bota a OTAN e outros players ali do Ocidente, que querem a continuação dessa guerra, porque tem uma ideia de que é necessário destruir a Rússia. Como a Rússia é um desses países que estão nessa busca, né, por poder e tem realmente um protagonismo, ela provou que ela consegue, inclusive, sobreviver, apesar de todas as sanções internacionais que foram colocadas contra ela, ela cresceu economicamente, então eles veem a Rússia como uma ameaça nessa disputa de espaço de poder. Então a guerra na Ucrânia, ela, na verdade, não é um palco. Eu muitas vezes comparo o que acontece na guerra na Ucrânia com o que aconteceu na antiga Coreia, né? na Guerra das Coreias, que, na verdade, não era uma guerra entre as Coreias, né? Era uma guerra entre nações poderosas que estavam utilizando aquele espaço para uma demonstração de poder. Então, o que a gente tem na Ucrânia é isso. E aí, você tem uma estrutura, a estrutura da Ucrânia destruída, você tem uma quantidade de mortos enormes na Ucrânia, você tem uma geração inteira perdida, e mesmo assim você não tem o fim da guerra, porque há interesses em outros grupos que bancam essa guerra, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, agora a França, para que essa guerra continue. E aí você usa um palco externo, né? Você não usa o território alemão, você não usa o território inglês e muito menos o território francês. Você usa um território já devastado, que é o território ucraniano, para prolongar essa guerra. Eu acho que é um erro estratégico muito grande, porque em momento algum as pessoas podem ter todas as críticas possíveis ao Putin, mas a única função do Putin é defender a Rússia. A ideologia do Putin se chama Rússia. Eu sempre falo isso para as pessoas. O Putin é Rússia. Então, ele, em momento algum, foi para além das fronteiras da Ucrânia, em momento algum, ele fez alguma ameaça a outro país. Todas as falas dele são falas reativas à possibilidade da Rússia ser atacada nessa união, né, quase que um novo eixo ali para atacar a Rússia. Então, eles estão utilizando o território da Ucrânia para fazer essa medição de poder. E o Macron, por exemplo, está entrando de cabeça nessa, com a possibilidade de se transformar num grande protagonista do vencedor da Rússia, da terrível Rússia, numa guerra, numa suposta guerra continental, que não é interesse da Rússia e nunca foi. É um conflito muito regional, é um conflito muito específico e que foi pego por interesses externos e se transformou nesse mega conflito onde outros países do Ocidente se interferem e, obviamente, o Putin vai utilizar isso politicamente para crescer internamente na Rússia, deixando bem claro que o Ocidente quer destruir a Rússia. E aí você tem uma memória também no povo russo das vezes que o Ocidente tentou destruir a Rússia, a União Soviética, e aí vai se trabalhando e acaba virando uma guerra de narrativas, mas com perdas reais de vida. Então, é quase uma insanidade, mas no final das contas é uma busca por protagonismo, por espaço de poder, e a única forma que o Ocidente consegue ver uma disputa de poder é através da guerra. Ele não consegue ver através da diplomacia, nada disso. Para ele é sempre através de uma disputa belicista, violenta, onde vence o mais forte. Hoje é o aniversário do dia D, né? A invasão da Normandia. A gente está em 2024, então são quantos anos? Agora até, deixa eu ver aqui.
Foi 6 de junho. Aqui, foi 6 de junho de 44. 80? Matei ali então, 80, né? 80 anos. 80 anos. Né? 80 anos. Pô, boa data importante. O Biden foi lá para Paris. O pessoal estava até falando que eu vi o vídeo do Macron discursando com o brasão do governo americano na frente. O pessoal falou, nem isso, nem para disfarçar o Macron. Mas aí sempre tem aquele debate, né? Porque não convidaram a Rússia, né? Que agora estão de mal com a Rússia, e há uma tentativa de sempre diminuir o papel da Rússia na Segunda Guerra Mundial. A batalha da Normandia foi muito importante, morreu muita gente, foi um ato de heroísmo dos ingleses, das forças aliadas todas, foi muito importante essa batalha, também a gente não pode diminuir o dia D, né? Mas não pode diminuir também o papel da União Soviética, que foi muito importante, né? E a magnitude da Batalha de Stalingrado, né? Que foi a principal batalha da Segunda Guerra Mundial, foi a Batalha de Stalingrado, que morreu muito mais gente do que qualquer outra batalha na Europa, na Segunda Guerra, né? 70% das forças alemãs foram direcionadas para o leste, né? Foram para o leste. O grosso das tropas alemãs foram direcionadas ali para o leste, para a Rússia. Então, não pode diminuir. Mas, enfim, só para marcar essa data, dia D, 80 anos do dia D, 6 de junho de 1944. Né? Uma data importante. O que você tem a dizer para a gente sobre essa data aí? Eu acho que é uma data que a gente tem que pensar para além do dia D, porque a gente está tendo uma renovação de todos os processos que levaram ao dia D, né? Primeiro que eu acho que a negação de chamar a Rússia é uma coisa muito séria, porque isso se transforma num revisionismo histórico, né? A Rússia, ela teve um processo de destruição em massa porque o objetivo das forças nazistas era tomar o território russo, né? A guerra na Rússia era uma guerra de aniquilação, porque eles não viam nem a população russa como uma população branca. Eles achavam, inclusive, que a população russa tinha que ser aniquilada porque ela estava muito longe de ser uma população ariana e aquele território deveria ser tomado pelos nazistas. Então, foram muito mais de 20 milhões, porque foi uma guerra de aniquilação. Né? A gente tem uma hora que a gente perde um pouco os números. E eu acho que é importante a gente lembrar o que levou ao dia D e o que levou a esse processo de perdas. Né? E a gente tem várias situações aí. A gente tem uma ascensão, de novo, de uma nova extrema-direita, com características muito parecidas com a extrema-direita fascista e nazista da década de 20, 30 e 40, que é anti-igualitária, que não acredita em direitos civis. A gente vê, de uma certa forma, o Ocidente rasgando todos os tratados internacionais que nasceram pós-Segunda Guerra Mundial, porque existe uma ordem mundial pós-Segunda Guerra Mundial que está colapsando, que é o que a gente chama, né, essa organização que a gente tem internacional, do direito internacional, a Convenção de Genebra, todas as outras convenções, como a Convenção de Genocídio, que estão sendo ignoradas, a própria ONU, que está perdendo sua força política, porque está sendo ignorada pelo Ocidente. Então, eu acho que, acima de tudo, é um dia de reflexão para o retrocesso que o mundo está vivendo. Porque a gente está vivendo um processo de retrocesso, tanto com a ascensão de novas extremas-direitas que bebem nas águas nazifascistas, principalmente do fascismo do Franco na Espanha e no fascismo ali da Itália. A gente também tem que discutir se a gente colapsa os códigos internacionais que protegem as vidas humanas, a gente está abrindo de novo um espaço para um novo processo de uma guerra naquela intensidade, e a gente não aprendeu com os erros, né? Porque o dia D foi muito tarde, em termos históricos, né? A entrada dos Estados Unidos, né, e a aniquilação que teve na Europa foi muito grande, e por muito tempo se menosprezou, né, ou se diminuiu o impacto ou o caos que o fascismo e o nazismo estavam trazendo para o mundo. Houve, de uma certa forma, uma permissividade da sociedade, né, ocidental com o colapso civilizatório que essas ideologias trouxeram para o mundo, e a gente está, de novo, tendo essa permissividade. A gente está, de novo, ignorando o colapso civilizatório que está acontecendo. Eu brinco muito com os meus alunos que, em termos históricos, nós estamos na década de 30, caminhando para 1935, para as leis de Nuremberg. A gente está tendo uma ascensão nazifascista forte, com uma nova roupagem, com um ar de libertarismo, questionando a função do Estado, tomando espaço, tomando presidências da República, entrando via democracia, assim como o nazifascismo também entrou. É sempre bom lembrar que ninguém deu golpe de Estado, todo mundo entrou via eleitoral,
via aquele trabalho de cooptação de massas, de dizer que vai salvar os países das crises econômicas e das crises de costumes que eles estavam vivendo. Então, a gente está tendo um replay. E do mesmo jeito que a gente está tendo um replay dessa ascensão nazifascista, a gente está tendo um replay também dessa falta de controle das instituições. As instituições não estão tendo noção da dimensão do que a gente pode ter daqui a uns 3, 4 anos em termos de colapso civilizatório. E um colapso civilizatório agora é muito diferente de um colapso civilizatório da Segunda Guerra Mundial. Ele é muito mais danoso. A gente está falando, a gente não vai ter 70 milhões de mortes, a gente vai ter muito mais. A gente está fomentando, a gente está permitindo que a extrema-direita volte, a gente está dando um grau de civilidade para a extrema-direita. Isso é uma coisa que me assusta muito. A gente está transformando eles como se eles estivessem no jogo civilizatório, quando eles não estão. Eles não acreditam nisso. Então, eu acho que essa data é uma data de reflexão para a gente entender que a gente está cometendo os mesmos erros da sociedade na década de 20 e 30, quando permitiu a ascensão da extrema-direita, porque acreditou que a extrema-direita ia jogar o jogo civilizatório quando não vai. Quando ela assume o poder e quando ela se finca no poder, ela transforma tudo em barbárie. E aí não tem como reverter, senão por guerra. Um fator preocupante hoje também, Bia, é a questão nuclear, né? Que na Segunda Guerra, né, eles descobriram bomba atômica no finalzinho da Segunda Guerra, né? Lá jogaram Hiroshima, Nagasaki, que foi um absurdo, foi um crime de guerra, não tinha necessidade de jogar aquelas bombas, hoje em dia está bem claro isso, mas enfim, só os Estados Unidos tinham aquelas bombas, e as bombas atômicas que existem hoje, elas são 10 mil, 20 mil vezes superiores àquela de Hiroshima e Nagasaki. O nível de destruição das bombas de hidrogênio, as bombas nucleares hoje é muito superior, e sobretudo tem muito mais hoje. Muito mais. Hoje em dia não é só os Estados Unidos. Hoje em dia você tem dezenas de países que têm bomba atômica, que a gente sabe, inclusive, só que a gente sabe. E você tem agora com a guerra na Ucrânia, você tem um flerte com a guerra nuclear na Ucrânia. Né? Você tem um flerte porque a Rússia é uma potência nuclear. E a Rússia, quando a Europa, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, eles começam a autorizar publicamente, inclusive, nunca vi isso, em entrevistas, começam a fazer um jogo de mídia que pode autorizar o ataque, o uso de armas da OTAN à Rússia, em território russo. Né? E os Zelensky também fazem o seu tour pela Europa pedindo isso. Né? Isso aí, é claro que é cutucar o urso, né, com a vara curta. Né? O Putin e outros oficiais começaram a fazer ameaças. Ó, a gente tem arma nuclear. Né? Se algum míssil desse atingir o território russo, a gente vai atacar, a gente vai retaliar. Inclusive, esses mísseis, uma coisa que eu tenho escutado muito, as guerras hoje estão completamente modernas. Elas são feitas com inteligência artificial. Esses mísseis hoje modernos, o exército ucraniano pode apertar o botão. Isso que eu tenho lido muito. Mas os mísseis já são pré-programados. E eles, para atingirem um alvo, eles têm que ter satélites das potências ocidentais. Então, se um míssil atingir uma área importante russa, e eles já começaram a atacar, por exemplo, um radar antinuclear da Rússia. Uma loucura, ninguém entendeu por que a Ucrânia fez isso. Atingiu um radar antinuclear, ou seja, criando tensões. Um radar antinuclear, o nome já diz tudo, né? É um radar para identificar se você recebe algum ataque nuclear. Enfim, né, a tensão chegou nesse ponto. E muitos analistas têm dito que, até certo ponto, é mais preocupante até do que a crise dos mísseis de Cuba, de 68, porque naquele momento você havia um diálogo entre o Khrushchev e o Kennedy. Você tinha lá uma linha telefônica, não sei se o nome era telefone vermelho, uma coisa assim. Você tinha uma linha, eles se falavam. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Biden, ele é incapaz de dar um telefonema. Né? Ele não sabe usar o telefone, o pessoal brinca. O Biden não sabe usar um celular, porque ele não sabe usar um celular para o Netanyahu, para falar para o Netanyahu parar com o genocídio,
e não sabe ligar para o Putin para resolver as questões. Não vamos parar com essa guerra, o mundo vai se acabar. Né? Tudo bem que ele já está. Enfim. Então, você tem aquela coisa assim, vou deixar meu legado. Qual é o meu legado? A extinção da humanidade. Porque parece isso. O cara tá com o pé na cova já. Levar todo mundo junto. O cara tá com o pé na cova já, não tá tão interessado no futuro, mas a gente tá, né? Pelo menos eu tô. Tem muita vida pela frente. Né? Mas você sabe que você falou uma coisa interessante. A gente está com um problema muito sério diplomático nessa geração de políticos, né? A gente não tem grandes políticos, a gente não tem pessoas com capacidade de diálogo, a gente não tem equipes que conseguem fazer, né, o processo de intermediar conflitos. A gente não tem estadista. O Ocidente está carente de estadista, ele não tem estadista. Então, assim, você tem figuras políticas que entraram muitas vezes na perspectiva do menos pior, porque o outro lado provavelmente era alguém de extrema-direita, alguém muito pior como o Trump, no caso dos Estados Unidos, mas você não tem um estadista, aquela pessoa que faz política, sabendo fazer política, que tem uma equipe de diplomacia, que está muito além dos ódios e está discutindo como resolver os problemas. Talvez a China tenha isso, mas assim, os outros países a gente não vê isso. A gente vê uma falha muito grande no processo diplomático, muita gente querendo deixar legado. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. A gente tem o Biden, ele quer deixar um legado, o legado dele é provavelmente se transformar num grande presidente americano, baseado na cabeça dele, talvez ganhar a Rússia, ganhar a guerra da Rússia, seria deixar esse legado, apesar do americano não estar preocupado com isso, americano médio. Você tem na França o Macron também com essa perspectiva de deixar um legado, de salvar a Europa, o Ocidente, os ideais ocidentais da Rússia. Então você tem pouco estadista e muito ego. Eu acho que esse é o grande problema que a gente tem. Os líderes políticos, eles têm muito ego e eles têm pouca capacidade de diálogo, então eles fomentam a guerra. É um cenário muito parecido com a Primeira Guerra Mundial, sabe? Quando você vai fomentando os egos para os grupos entrarem na guerra para ganhar aquilo, e tem uma hora que você não tem nem mais com quem dialogar para discutir o fim da guerra. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção, por exemplo, numa China, que sempre faz uma política de vamos com calma, vamos pensar, vamos discutir, tudo tem que ser resolvido diplomaticamente. E a própria linha do Itamaraty mostra isso no Brasil. No Itamaraty, ele sempre fala muito da necessidade de diálogo e de todo mundo sentar e conversar. Porque o que a gente tem é pouco estadista, muito ego e muita gente querendo deixar um legado, assim, deixar o nome na história. E vai deixar o nome negativamente. Porque não tem muito o que salvar nesse momento desses grandes nomes da história. Então não se conversa, não se busca uma solução, não se busca o fim da guerra. Você tem no caso da Ucrânia o Zelensky, que é uma criatura extremamente vaidosa. A gente tem que mostrar isso, ele é vaidoso, ele não quer ser visto como aquele que deixou a Ucrânia ser destruída, então ele ainda acredita que pode vir a vencer essa guerra. Ele não vai vencer guerra nenhuma, porque a guerra já foi perdida. Né? E quando eu falo a guerra foi perdida, não é porque a Rússia está avançando, porque a Rússia tem muita dificuldade de avançar nessa guerra, mas porque o território da Ucrânia não foi destruído. Né? Tirando Kiev, quando a gente olha as imagens de satélite, a Ucrânia tem uma grande quantidade de território destruído. Há uma necessidade muito grande de investigar os crimes de guerra que acontecem na Ucrânia, porque é uma guerra de mercenário, tem uma quantidade enorme de grupos mercenários guerreando, e quando você tem grupos mercenários, você tem crimes contra a humanidade, crimes de guerra. É um cenário muito aterrorizador para a sociedade civil. Então, é muito ego e pouca diplomacia. Eu acho que esse é o grande problema. E quando você tem um período de muito ego e pouca diplomacia, a gente tem uma possibilidade grande de uma guerra de grandes proporções. Sim. Vamos agora mudar para outro cenário também que é bem dramático, que é Gaza. Depois a gente tem tempo de falar um pouco sobre Taiwan, sobre lá as tensões no sul da China, mas vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo lá em Gaza. Também é um ponto nervoso, é um ponto sensível da nossa geração, no momento histórico que a gente vive. Né? Não está nada resolvido. Né? Por exemplo, Israel está mais ou menos claro que quando o próprio Estados Unidos fala em cessar-fogo, um debate cessar-fogo, é enganação pura. Né? Porque eles ficam enrolando cessar-fogo, mas a gente sabe que o Biden ele pode determinar uma paralisação do conflito, um cessar-fogo de fato, com um telefonema ou com uma decisão mais forte.
Enfim, não tem cessar-fogo nenhum. A ONU está desmoralizada, Bia, porque a ONU determinou a primeira, tem várias decisões de tribunais, tanto da Corte Internacional de Justiça, que já pediu a prisão do Netanyahu, quer dizer, o Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça tomou aquela decisão de que havia fortes indícios de genocídio em Gaza, e depois emitiu outras decisões, que Israel parasse, que não invadisse Rafah, por exemplo. Israel não quis nem saber, está bombardeando, no momento que a gente fala, continuou bombardeando. O último hospital que tinha em Gaza, agora também começou a ser cercado e bombardeado. Você não tem... A última notícia que eu li hoje, agora, notícia que a questão da fome já começa a cobrar um preço caríssimo em Gaza, que todo mundo já sabia, não é preciso ser um gênio da biologia, ou da nutrição, da política, direitos humanos, para saber que se você deixa uma população durante meses sem comida e água, meses, em algum momento aquilo vai produzir um colapso gigantesco. Que fica uma população muito fragilizada, e qualquer doença varre todo mundo. Qualquer doença. O sistema imunológico fica muito baixo, né? Já começou a acontecer, morrer muita gente de fome, né? E muita gente não morre de fome, propriamente dito, né? A pessoa morre porque o que é morrer de fome, né? Você fica fraco, e qualquer gripezinha te mata. Assim que acontece muitas vezes. Então já está acontecendo, muita criança morrendo. As crianças são as mais vulneráveis, porque as crianças elas têm um sistema imunológico mais frágil, né? Então, você tem uma grande perplexidade, porque você tem uma ordem internacional, agora está mais claro que nunca, que é completamente anárquica, completamente caótica. Você não tem uma ordem internacional, você não tem uma ordem internacional, né? Isso que é o que os analistas de geopolítica falam. Você tem a lei do mais forte. Você tem uma ordem jurídica dentro dos estados. Mas quando você vai para a comunidade internacional, é a lei do mais forte. Você não tem uma ordem internacional, você não tem lei internacional. E agora está mais claro. Então, qualquer país pode fazer o que quiser. Né? Então, se eu quiser invadir o Paraguai e matar todo mundo no Paraguai, ninguém vai fazer nada. Né? Agora está claro. Então, o mundo está diante desse dilema de criar uma ordem internacional. Enfim, esses são os dilemas, né? O que você tem para comentar sobre Gaza? Eu acho que primeiro que não é que criar uma ordem internacional, é respeitar a ordem internacional vigente. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem uma estrutura de ordem internacional bem feita, assim. A gente tem instâncias superiores, a gente tem o direito internacional público, ele é muito bem fundamentado. Mas aí que eu ia entrar. Se respeitava até você começar a ter uma nova ordem mundial. Né? Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Para-se de respeitar a ordem internacional quando se percebe que dentro da ordem internacional, países que tinham poder dentro da antiga ordem começam a perder. Porque se a gente olhar, China sempre respeitou a ordem internacional, outros países estão respeitando a ordem internacional e respeitam, inclusive, os fóruns de discussões internacionais. Quando começa a se perceber que países que sempre foram poderosos estão perdendo poder, eles começam a retomar esse período que a gente chama de uma anarquia internacional, né? Como se o mundo fosse formado em ilhas, onde cada estado toma a sua decisão e você não respeita o órgão central, porque a ONU seria esse órgão central multilateral, que seria o grande mediador de conflitos, e que até então funcionava, até a última década começou a colapsar. Então, assim, não é nem criar uma nova ordem, é respeitar a ordem vigente. E o colapso da ordem vigente, ela tem uma função política, porque no mundo colapsado sem ordem internacional, você tem o caos, você tem a barbárie como forma de controle. Então, a gente não está falando de retrocesso de 100 anos, a gente está falando de retrocesso de 200, 300 anos. É como se o contrato social tivesse sido rasgado, porque ninguém vai respeitar absolutamente nada. Gaza é o exemplo físico disso, né? O que acontece em Gaza é o suprassumo do desrespeito a qualquer tipo, tanto de lei internacional, como de lei que vigora sobre questões humanas. Primeira coisa, é como se a gente estivesse retomando a mesma lógica de assassinato em massa colonialista que sempre teve e que foi muito forte durante a Segunda Guerra Mundial. A utilização de genocídios como controle social.
Por que a gente tem uma convenção contra genocídios? Porque genocídios eram utilizados como controle social. Ainda são, porque a gente teve o genocídio de Ruanda, a gente teve Bósnia, a gente teve outros lugares. Mas a proporção de Gaza é muito grande. Está falando de 5% de uma população assassinada em menos de um ano. A gente está falando de assassinada mesmo. Não estou nem colocando nesse cálculo os mortos pela fome. Porque a gente não tem mais acesso a esses cálculos porque foram destruídos os registros civis de Gaza. A gente não tem acesso aos números das pessoas, ao nome das pessoas, as famílias que desapareceram. Se não se reclama aquelas pessoas não entram na estatística. Então, os números são muito maiores. Então, a gente tem que somar os números desaparecidos. Nada controla mais o Netanyahu. O Netanyahu é um líder totalitário. Isso é uma coisa que tem que ser cravada. Não tem Biden, não tem ninguém que controle Netanyahu. Ele é um líder totalitário que sabe que tem um fim. Ou a cadeia dentro de Israel, ou a cadeia do TPI. São os caminhos do Netanyahu. Ele sabe que ele acabou politicamente, ele sabe disso. Então, ele vai se manter no poder até não ter mais como se segurar. Então, ele vai continuar a ofensiva em Gaza, ele vai continuar destruindo Gaza e ele vai tentar destruir os países no entorno. Ele provavelmente nos próximos dias vai declarar guerra ao Líbano, mas não ao Líbano. Vai dizer que é o Hezbollah, mas é o Líbano porque o Hezbollah está no Líbano. A gente não está falando de um grupo que não tem uma vinculação estatal. Há uma vinculação estatal. Então, ele vai provavelmente aumentar a ofensiva contra o Líbano. Ele tem interesse, sim, em atacar a capital do Líbano. Ele tem interesse em continuar a ofensiva sobre a Síria. E ele tem interesse, sim, em a ofensiva ao Irã, porque ele tem interesse numa guerra de grandes proporções regionais, porque numa guerra de grandes proporções ele se mantém no poder. E aí a ordem internacional fica numa sinuca de bico, porque é exatamente isso. Ou a gente para o Netanyahu, porque ele está colapsando tudo, e esse colapso vai atrapalhar os outros países que querem crescer nessa nova multipolaridade. Como é que a China vai crescer se os Estados Unidos pode perfeitamente atacar a China, porque não tem nenhum órgão interventor externo para controlar isso. Não tem nenhuma lei internacional que pode proteger os países. Então, é uma escolha mesmo. Os países vão ter que se escolher ou enfrentar o Netanyahu e controlar o Netanyahu e impedir a continuação da ofensiva em Gaza e a tentativa do Netanyahu de expandir essa guerra para outras localidades, ou a gente vai ter o fim da ordem internacional criada a partir de 1948. É o fim. Se não controlar Netanyahu, se não controlar o que acontece em Gaza, nós teremos o fim do que foi tudo que foi criado pós-Segunda Guerra Mundial, tratados internacionais, a ONU, as organizações internacionais, todas elas vão sucumbir. Porque se você não tem nada que organize, tudo sucumbe. E quando eu falo sucumbe, eu não estou falando só de ONU, eu estou falando de OMS, eu estou falando de OIT, eu estou falando de todas as organizações internacionais que, de uma certa forma, criam um mínimo de estabilidade para a vida humana nos países, né? Com uma integração multilateral. Isso vai acabar. Então, controlar o que acontece em Gaza não é... É claro que a vida dos palestinos é extremamente importante, mas controlar o que acontece em Gaza é tentar manter o mínimo de dignidade de uma ordem internacional. Porque se a ordem internacional não consegue controlar o que acontece em Gaza, aí a gente vai voltar a um período lá da Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, onde um país invadia outro, né? Que é a ideia do realismo. Meu Estado é meu Estado, eu farei de tudo para proteger o meu Estado, e se eu precisar cometer um genocídio aqui do lado para proteger o meu Estado, eu vou cometer porque ninguém vai me impedir. Então é uma situação muito mais complexa. O Netanyahu não vai ser parado, porque ele já sabe que ele perdeu, ele não tem mais nada a perder. Então ele precisa ficar no poder. Todo líder totalitário, quando sabe que está no fim, ele se aprofunda na barbárie. Todos eles. Quando eles sabem que não tem mais escapatória e que não vão ganhar, eles se aprofundam na barbárie para deixar como legado a barbárie e se manter no poder o mais tempo possível. O Netanyahu está tão ligado a essa questão de poder que ele deixaria uma parte de Israel ser destruída só para ele se manter no poder e justificar a sua manutenção no poder. Justificar a sua guerra insana, tanto em Gaza como em outras localidades. A gente está falando de um país que perdeu completamente o controle e com os Estados Unidos que está deixando esse país perder o controle por interesse político, porque para os Estados Unidos um colapso da ordem internacional é muito bom, porque se a ordem internacional colapsa, a China não consegue virar a primeira economia do mundo. Então tem um interesse mórbido nisso aí. Aí a gente já faz o giro para o último assunto de hoje, que é justamente a China, né? Que é para onde se encaminha, na realidade, por mais que a questão da Ucrânia seja muito preocupante, Gaza
e Gaza seja um desastre humanitário sem precedente, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, as grandes preocupações se voltam para o sul da China, para um possível conflito entre os Estados Unidos e China, as duas grandes potências mundiais. A China é também uma potência nuclear, e a China tem um contencioso ainda não resolvido, que é a questão de Taiwan, né, que é a ilha de Taiwan, que a China, que é propriedade, faz parte da China. Você tem um consenso internacional de que Taiwan faz parte da China única, né? Um consenso assinado, tanto que Taiwan não tem na ONU, quem tem é a China. Não declarou a independência. Hã? Ela não declarou a independência, né? A Taiwan não chegou e falou, sou independente da China. Exato, as pessoas não entendem. As pessoas não entendem isso porque tem um caso é mais curioso que isso, porque Taiwan, ela não quer independência. Agora eu não sei o que eles querem, mas até pouco tempo atrás eles não queriam independência. Na realidade, o que eles reivindicavam é que a China de verdade eram eles. Eles eram a China inteira, né? Eles eram a verdadeira China. O que com o tempo ficou meio ridículo, né? Porque uma ilha... Qual a população de Taiwan? Pequena. Né? Mas depois vê a população, mas é pequena. Aí a China tem 1,4 bilhão de habitantes. É como se, sei lá, o Havaí quisesse reivindicar que os Estados Unidos é o Havaí. Né? Então ficou meio ridículo isso. E é isso que eles reivindicam. Oficialmente é isso, na verdade. Né? Só que agora você começou a ter um giro. Eles próprios identificaram que não pega esse discurso, né, pela questão de ser muito contra-intuitivo, muito contra o senso comum, então começou a girar, mas de forma meio tácita, né, porque não é nada oficial, de que como se eles fossem um país independente, país soberano, né, Taiwan. Inclusive, aos poucos, o discurso do grupo do poder hoje em Taiwan tem sido nessa linha, de soberania, independência. Então, tem usado menos a palavra China, usado mais a palavra Taiwan. São vários pontos que os analistas estão identificando que eles estão girando o discurso. Mas, enfim, a China já deixou claro que ela não vai permitir. O plano da China, pelo que todo mundo fala, não é invadir Taiwan, é cercar Taiwan, é esperar. Né? A China não tem pressa para ocupar Taiwan, a China não precisa ocupar Taiwan, então é esperar 20 anos, 30 anos, 50 anos, para aos poucos ter uma união natural. Mas, enfim, você tem um ponto de conflito aí e um perigo de guerra global aí. O que você acha dessa... Eu acho que guerra não chega por causa da própria tradição chinesa, né? A China ela tem uma tradição diplomática muito forte, então ela sempre vai conter qualquer possibilidade de uma disputa bélica ao máximo. Ela só vai permitir uma disputa bélica a partir do momento que ela for atacada ou que ela tiver a sua territorialidade atacada, e mesmo assim ela sempre vai para a questão diplomática. Ninguém vai querer comprar briga com um exército do tamanho da China. É sempre bom lembrar que o exército da China não é pequeno. A gente está falando, se eu não me engano, é o maior exército do mundo, um dos maiores exércitos do mundo. Então a gente está falando de um país com poder bélico absurdo. E a questão de Taiwan é uma questão muito antiga, né? Os Estados Unidos ele faz muito isso, né? Ele cutuca questões antigas, né? Tem a ver com a Revolução Chinesa de 49, os nacionalistas foram para Taiwan, então tem aquela coisa de não, nós somos a China, os outros tomaram a China ali, mas a grande questão de Taiwan é você utilizar essa narrativa de Taiwan, principalmente no Ocidente, para ratificar a ideia de que a China não respeita os direitos, que a China não respeita a autonomia de Taiwan, como se Taiwan fosse independente. Eu vejo muita gente falando como se Taiwan fosse um país separado, que tivesse declarado a sua autonomia, a sua independência, e o que eu vejo no momento é um jogo político interno, né, de narrativas, e também uma tentativa dos Estados Unidos municiar essa questão para poder ter um ponto de atrito. E, de novo, ele nunca faz isso ou com um grande player ou no território dele. Ele sempre pega um território muito pequeno. No caso da Rússia, ele vai fazer isso com a Ucrânia. No caso da China, ele vai fazer isso com Taiwan. Porque ele vai cutucar, ele vai tentar trazer a China para a guerra. Só que é uma estratégia que a China não cai. A China não vai entrar numa guerra por causa de Taiwan. E até porque, se for entrar no mar de Taiwan, não é mar de Taiwan, é mar da China. Então, assim, é muito mais complexa a situação. Então, o que eu percebo é que os Estados Unidos ele tenta tensionar porque ele sabe que o grande inimigo dele é a China.
né? O grande inimigo nessa disputa de poder é a China. E Taiwan é um ponto fraco, né? Um dos poucos pontos fracos do país. E agora, você tem uma liderança política em Taiwan que começou a trabalhar bastante esse discurso de independência. Mas eu não sei até onde isso é só narrativa, só para ganhar mais espaço internamente, para ficar ali naquele joguinho de poder e, consequentemente, conseguir dinheiro do Congresso americano, porque também tem isso. Foi verba do Congresso americano na última aprovação para Taiwan. Então, ainda vejo muito um jogo de narrativa. Eu acho que Taiwan tem um exemplo muito ruim ali do lado, que é a Coreia, né? Porque Coreia do Norte e Coreia do Sul estão ali naquela situação há tantas décadas, exatamente porque foram utilizados como um território de guerra por outras potências. Então, assim, num eventual embate, seria muita ingenuidade americana achar que a China faria só um embate no território de Taiwan. Não, a China ela tem poderio para fazer um embate no território americano, ou próximo do território americano. Na Europa, a China não tem interesse em guerra. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. A China não quer guerra. A China quer crescer economicamente. Ela se transformou na segunda maior potência do mundo sem dar um tiro. Ela tem um poder sobre vários países do mundo e tudo isso sem dar um tiro. Então, quanto os Estados Unidos conquista com a opressão excessiva, principalmente os países menores, a China ela faz acordos econômicos e acordos de infraestrutura. É uma outra forma de crescimento. Então, para ela não tem interesse. Então, ela vai levar isso em banho-maria até não poder mais. Num eventual governo Trump, talvez a coisa piore, porque o Trump realmente tem uma discussão muito grande com a China. Ele coloca ali internamente que a China é um grande inimigo dos Estados Unidos. Com o Biden, é muito mais um fogo lento, como se fosse uma guerrinha fria mesmo. E aí eles vão utilizar outros países menores para fazer essa guerra. Então, assim, Taiwan, no momento, é narrativo. A gente não vem disso. Porque se Taiwan realmente quiser entrar nessa briga, vai ter que declarar a independência. Eu não vejo isso acontecendo. Não a curto prazo. O que você tem agora, aparentemente, é os Estados Unidos tentando empurrar Filipinas contra a China. Né? Você tem aí um atrito das Filipinas, porque, por exemplo, são vizinhos. Aí tem uma ilhazinha lá, que tem uma disputa antiga, é chinesa ou é filipina? Né? O trecho de mar, você tem muita pesca naquela região, aí então de vez em quando tem alguma escaramuça, um pescador vai para uma área, essa área aqui é filipina, não é chinesa. Mas há muita manipulação política, até eu li um historial chinês recentemente falando, não, mas é uma das áreas, quase 2/3 do comércio mundial passa por ali, e nunca teve problema, né? Cheio de navio ali, de barco. Então, quando você cria essas escaramuças, tem o objetivo ali também de criar problema. A Índia também, né? Você vê a Índia, que a Índia é muito ligada aos Estados Unidos, volta e meia, criando problema na fronteira. Né? E aí Sim. A China coloca as tropas avisando que está uma situação de tensão. A gente sabe que aquilo é uma instrumentalização dos Estados Unidos, porque a Índia, apesar de ser sul global, ela tem muito mais parceria com os Estados Unidos do que parceria política do que os países do BRICS, por exemplo, do qual ela é parceria econômica. Então, tem uma tensão. Você percebe que os Estados Unidos ele tenta cercar a China por vários outros países menores, no caso a Índia não é menor, mas em termos de potencial político, para tentar dar uma pressão na China. Mas a tradição diplomática da China é tão forte dos últimos 40 anos que ela não cai nessa. Então ela vai estar sempre levando para o campo da discussão diplomática, porque ela não quer entrar, porque ela sabe que a perda dela é muito maior numa guerra do que ganho. Porque ela não criou o seu crescimento em cima da morte, né? Da indústria da morte, como os Estados Unidos. Ela criou o seu crescimento na infraestrutura, do crescimento dos outros países menores. A indústria, a China tem um potencial militar forte, e está crescendo, está investindo, inclusive. Mas não é o motor de crescimento dela como é o motor dos Estados Unidos, por exemplo, que tem um cinturão armamentista, uma indústria bélica que financia as campanhas políticas, tanto os republicanos quanto os democratas. Né? Então a China está, de certa forma, livre desse polo de influência política dentro do seu território, como nos Estados Unidos é perigoso. Chegamos às 7 horas, vou ter que parar. Então, 1 minutinho para você se despedir aí. Bom, obrigada pelo convite. Eu acho que é muito importante todo mundo ficar de olho na votação da União Europeia, porque isso vai direcionar muito como a Europa vai lidar, inclusive, com conflitos como Ucrânia e Rússia, e também como Israel e Gaza. Isso mostra um direcionamento. E observar o crescimento da extrema-direita europeia, porque acaba criando um time para o resto do mundo, principalmente em países
que antigamente tinha uma tradição muito forte social-democrata. Muito bem, Bia. Então, muito obrigado, então, pela participação. Agradeço toda a audiência aí. Obrigado pela audiência. Volto amanhã. Antes de sair, pessoal, deixa um like aí na live. É importante para construir a audiência depois que termina a live. Só senta o dedo aí no botão de curtir no YouTube. E é isso aí. Obrigado mais uma vez. Até amanhã. Pode encerrar. Até amanhã.